Ah, dessa Eu Te Amo, Te Adoro, vamos lá para uma leitura. Cura da criança interior, faz muito tempo que eu não faço a leitura. E aí, é isso. Eu espero que vocês estejam bem, sejam ótimos. Eu estou bem, então vamos lá. Se trabalhar, né, porque é muito importante a gente ter atenção aos aspectos da criança interior. É a criança interna que vai te colocar no centro de criações que sejam... que exija criatividade, desenvolvimento e criatividade, desenvolvimento de relações também, num espaço mais genuíno, de propósitos, projetos, de caminhos, né? Que sejam muito mais inovadores ou que exijam esse desapego do adulto, da rigidez, né? Então vamos lá, por opções. Primeira opção é esta pirâmide. Segunda opção é o anjinho dourado. Terceira opção é a caixa de uva de cristal. Quarta opção, pirita. Primeira opção, pirâmide. Segunda opção, o anjinho dourado. Terceira opção, caixa de uva de cristal. Quarta opção, pirita. Espero que vocês sejam bem, sejam ótimos, que suas crianças mágicas, suas crianças internas possam estar se desenvolvendo, né? Porque a gente vive um espaço de sufocamento da criança interna, né? Até quando você é criança, é muita cobrança, né? A sociedade moderna, ela implica isso, um centro de muita cobrança, de muita rigidez. E aí as coisas vão perdendo a alegria. E aí vai ficando tudo muito maçante, broxante, né? Mesmo que se consiga realizações, a gente vai desconectar da nossa criança mágica, é como se tudo perdesse o sentido de nível mais profundo, a alegria mesmo. Então aqui vem muito esse chamado para construir, digamos assim, para construir, é como se são pessoas que são chamadas a construir, ou que já trabalham nesse espaço de construção de coisas grandes, mas que possuem é como se tivesse um núcleo, tá, de questões ali que você ainda não conseguiu sintonizar e que são importantes, mais do que construir impérios ou um grande projeto, é você conseguir ser feliz, você ter leveza. E aqui fala muito de um centro, da construção disso agora, ou de um despertar para isso, que pode ter um agente catalisador externo, seja um relacionamento, seja uma criança no lar, né, para quem são pais ou tios, tal, sobrinhos, tal. Mas, ou seja, um momento mesmo, um movimento da vida que te coloque com uma capacidade, exatamente, desenvolve em você a capacidade de olhar para o mundo como se fosse a primeira vez, de um movimento diferente aqui, tá? Seja de querer aventuras, eventualmente, tá? Então aqui a gente fala de pessoas que já são, né, já têm uma idade, ou já têm uma profissão, ou já têm um desenvolvimento no centro de uma solidez, mas que precisam despertar em um nível mais profundo, ou que vão passar por um grande despertar para a criança interna, para a cura da criança interna, ou para penetrar nos reinos mágicos da criança, e seja uma criança sua, uma criança com quem você tenha contato, e que isso vai emergir potenciais que você antes não era capaz de sintonizar, a palavra é essa, tá? Então muitos podem ter vivenciado um modelo muito rígido, tá? De muito trabalho, seja, né? Muito trabalho, muito estudo, muito... Aqui fala de estar preso a regras, ou uma rigidez, ou um sistema, ou espaço de foco, mas que beirava o excesso, ou que realmente alcançava o excesso. E que nunca tinha tempo, ou disposição para um passeio, para ter um cuidado, uma conversa com a sua própria criança interna, para realizar um desejo que não venha de um espaço consumista, a palavra é essa, e que atenda às necessidades da sua criança e que ela te ajude ou desperte a alegria dela, tá? Então é sobre isso. Como se você tivesse perdido a capacidade justamente de sonhar,
tá? Ou de se conectar mesmo com algo que não seja contas a pagar, né? Um trabalho, uma carreira, uma profissão, estudos, ou um relacionamento, mas de uma perspectiva muito séria, tá? Então aqui fala mesmo de um despertar para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que realmente é importante. E que um choque consciencial, que pode ser um relacionamento, pode ser uma ruptura, ainda que eu não veja espaços tão negativos assim, mas que uma transformação, uma mudança, tá? Vai te trazer, ou mesmo você se conectar com uma pessoa especificamente, tá? Ou mesmo o movimento, tá? Aqui. Tem muito uma questão de sombras, enfrentar medos, tá? Para despertar esse potencial da sua criança interna. Ou você tem manifestado ou vir a manifestar situações que significam a materialização de alguns dos seus medos ou dos seus medos. Um espaço de aprendizado no 5, 5, 5, 5, tá? Que é o 5 de espadas, 5 de ouros e 5 de copas. Insatisfação, né? Algum nível de conflito, né? Algum nível de desonra, ou algum nível de mágoa, decepção, tá? 5 de... Então é bem isso. E aí só que isso, em vez de ser negativo, pelo contrário, é como se quando alguém te estende a mão, e esse alguém não precisa ser necessariamente alguém, um ser humano, mas aqui tem muita energia de uma pessoa especificamente, que te estende a mão e te ajuda a sair, sabe, daquilo muito do condicionamento, muito do modelo rígido, de uma postura rígida. Vai ser profundamente, ou será, ou já está sendo profundamente libertador. É por isso que haverá uma grande transformação, um grande despertar, tá? Para a criança interior ou da criança interior, tá? Que para alguns vem a partir de um centro de uma troca afetiva com alguém, não necessariamente um relacionamento, mas para outros vem também, né? A partir desse centro de enfrentar os medos internos ou algum perigo, tá? Numa situação de perigo, tá? E às vezes o perigo ele vem internamente, né? A pessoa tá lá, à beira da depressão, da síndrome do pânico, do caos total, e aparece alguém que lhe estende a mão e que é fofo, né? E que toca o seu coração de alguma forma e produz essa transformação, tá? Então fala disso. Para outros podem ser situações mais específicas, né? Com certeza, sempre. Mas aqui tá esse sentido de você receber uma ajuda inesperada de alguém num espaço que eventualmente você pudesse estar esperando muito ou nem esperasse mais nada de algo de alguém, tá? Para alguns aqui, a cura da criança interna vem desse sentido de superar grandes espaços de escuridão interna onde você não espera mais nada de algo de alguém. Que é justamente um movimento no sentido inverso do que seria o tradicional. Seja um momento de desespero, seja um momento de dificuldade, tá? Que aí você consegue acender a luz, é como se essa pessoa ou pessoas específicas acendessem a luz dentro de você. E aí você se permitisse desabrochar, é muito isso. Se permitisse abrir o seu coração, um pouquinho de cada vez, tá? Porque existe muita indisponibilidade emocional aqui, em face de experiências, por óbvio. Ninguém é disponível emocionalmente de graça, né? Aqui fala muito de despertar de uma tristeza profunda, de uma depressão para alguns. Para outros é um despertar para uma conexão mesmo, tá? Certo? Aqui mesmo para alguns é um despertar por quão a sua realidade eventualmente ela tá, né? Mais ou menos, meia boca o negócio. É como se de repente, se você não tivesse consciência, exatamente. E aqui fala de uma consciência também, que significa você enfrentar algumas verdades sobre si mesmo. Reconhecer algumas mentiras que você conta pra você. Ou buscar esse ponto de identificação, que por incrível que pareça, vai trazer um nível de libertação, tá? E é um ciclo que precisa ser finalizado com um centro aqui de eventualmente você criar uma realidade muito mais densa, muito mais, para alguns catastrófica mesmo, vem, ou muito mais perigosa, ou muito mais triste, ou muito mais desoladora, por conta dos cenários mentais, tá? Por conta do fluxo de pensamentos, ou da ausência de domínio emocional, ou do fluxo de pensamentos, tá? E que vem com alguém mesmo, que te consegue te colocar num outro espaço. Mesmo que não seja por um centro de
fofura aqui, porque tem alguns dos despertares da Bela Adormecida que ele vai se dar, ele já se deu de um centro muito complicado, a palavra, desafiador, tá? Mas aquilo que faz você crescer, tá? E que faz você valorizar as coisas. Então, quando tudo vai bem, né? Quando eu tô bem financeiramente, quando eu tô ganhando dinheiro, quando tenho projetos que estão indo de vento em popa, quando as coisas estão funcionando, né? Tenho trabalho, aí é fácil a gente se desconectar daquilo que realmente é importante, a espiritualidade fala. E que é o centro mesmo, tá? De uma mudança ou de uma situação que promova ou permita que haja essa mudança, onde você se liberte, exatamente, de um conjunto de crenças ou de posturas ou de atitudes ou de uma forma mesmo de viver que estava te engessando, que já tinha te engessado, tá? Que era repressora, né? Era muito limitante, tá? E aí para você entrar no espaço de aceitação, tá? Então fala muito desse sair de contextos que sejam realmente repressores e às vezes até esse despertar, né, por um potencial de sombra ou manifestação ou criação de um cenário de sombra, que a princípio, por que eu falo de sombra? Porque olha esse arcano aqui, que é o 8 de espadas, né? E aí o 8 de espadas ele fala dos conflitos mentais, né, de todo o cenário mental de aprisionamento. E que aquilo que você não estava permitindo que você fosse livre vai ser superado. E por um despertar de amor, ajuda de alguém, ou apaixonar-se por alguém, tá? Tem muito uma questão de alguém. Ou uma amizade, tá? Ou pode ser um mentor espiritual também. Ou uma amizade que desperte esses potenciais aqui em você. E que é como se de repente você conseguisse voltar ou desenvolver uma leveza que você não foi capaz de desenvolver ainda, tá? É como se você pudesse produzir uma sinfonia, uma música que até agora você não conseguiu. E tem muito a ver com também a questão da assinatura energética, uma mudança, uma transformação, para a qual você terá ajuda, seja da sua espiritualidade, ou seja de pessoas, né? Ou seja de uma pessoa específica, uma alma afim, uma alma compatível, tá? E que ele permite, assim, esse espaço de recuperação do próprio poder, tá? De mudança, algum sonho realizado. Fala de um benfeitor também, que pode ser alguém da família, pode ser alguém que você que vai chegar no seu círculo de relacionamentos, um mestre, enfim. Qualquer pessoa que, um professor, ou uma pessoa que ela tem condição, tá? De te ajudar nesse centro de tomada ou retomada do seu próprio poder. Mas fala muito de aceitação aqui, de aspectos importantes seus, de sombra mesmo, não é de luz. E que isso vai produzir a verdadeira liberdade e a satisfação emocional, porque daí você para de se reprimir. Aquilo que eu nego fica criando cenários isoladores na minha vida, atraindo situações fortes, tá? Por conta de repressão. A questão da repressão é tão séria, tá? Que as pessoas criam os piores cenários, atraem, não é aleatório. Quando ela atrai um acidente, quando ela atrai uma violência. É um espaço de repressão ali que tá sufocando ela e ela não tá tendo consciência daquilo e que em algum momento vai explodir. Então fala de alguma explosão ou mesmo de auxílio mesmo que não tem uma questão externa aqui. E que te ajude justamente a superar esse cenário desolador para um espaço de satisfação emocional, de liberdade ou de você ter uma mudança de prioridade, uma mudança de atitude. Para alguns pode ser um presente, ou mesmo uma pessoa que inclusive pode ser mais velha, tá? Para outros é um relacionamento amoroso. Para outros é um sonho realizado, tá? Uma manifestação de algo aí. Seja um encontro de alma gêmea afim, chama gêmea tá muito forte, tá? Ou uma alma gêmea kármica positiva. É um desejo realizado, não falei? Olha a estrela. Desejo realizado com relação à sua própria chama gêmea, que aqui tem uma forcinha, tem uma intervenção do cosmos, olha a fada madrinha, para que você alcance algo, realize um sonho, tá? E é isso que vai produzir uma grande transformação,
seja um espaço de união maior ou de realização no relacionamento, ou de encontro mesmo, de casamento, enfim, ou de uma viagem, tá? Tem N coisa que envolve um desejo realizado, um sonho realizado, e que tem uma outra pessoa, que envolve ressignificar uma história, ou descobrir numa pessoa o parceiro ideal, tá? Que eventualmente é um amigo de trabalho. Aqui é uma descoberta diferente, tá? De repente você conseguindo conquistar um sonho, conquistar um desejo, que às vezes não precisa ter necessariamente a ver com relacionamento, pode ter a ver com um carro, uma casa, uma mudança, tá? Mas tem mais a ver com aquilo que traz um nível de satisfação emocional maior do que coisas materiais, tá? Para alguns, muito especificamente, tem a ver com uma iniciação espiritual, tá? E que vai te trazer esse centro, né? Pode envolver mestre Ruvena, pode envolver mestre Nada, algum arqueia caridade, tá? E que vai te trazer esse espaço de despertar. Mas isso é raro, a maioria tem a ver, sim, com questões emocionais da criança, de liberdade da criança, tá? De transformação. Como se tirasse a criança, ela tivesse lá sufocada, reprimida, e de repente ela conseguisse correr solta, tá? Empoeirada, tanto que nem sabe que a criança existe. Expressar o seu amor, oferecendo dons. Um pequeno toque de amor, né? Ele pode convergir numa apreciação grandiosa. Então, para quem está num relacionamento, seja você receber algo, seja você oferecer algo, algo que lhe seja oferecido, que vai produzir grandes reverberações. E pode ser algo pequeno, mas é aquilo que você precisava, na verdade, tá? O amor que faz a diferença, o amor faz a diferença, tá? Amar, né, ajuda a curar bloqueios do passado, né, ou traumas do passado e te traz um senso de segurança e de merecimento, de auto-reconhecimento, auto-merecimento. Apreciando o momento. Cada situação é uma oportunidade para você aprender e encontrar amor. Eu tenho muito isso, de uma pessoa específica ou de pessoas que vêm nessa toada. Justamente de despertar para um amor maior, inclusive para esse centro de desabrochar da criança interna. Que lindo, né? Um espaço de cura da criança, de liberdade da criança. Segunda opção, que é o anjinho dourado. Amada, eu te amo e te adoro. Vamos ver. Tem algo que produz equilíbrio, tá? Pode ser uma pessoa, uma amizade, um trabalho, ou um espaço de equilíbrio no trabalho, ou uma questão onde você consiga manifestar um centro de equilíbrio maior, que vai produzir grande satisfação emocional. Para alguns é necessariamente um maior equilíbrio no relacionamento afetivo, um relacionamento afetivo que lhe traga equilíbrio e que lhe traga magia, tá? Que lhe traga um centro de transformação, tá? Ou que você consiga recuperar algo perdido lá atrás por conta de algum espaço de triângulo, ou de traição, ou de abandono em algum nível, tá? E que agora alguma entrega, alguma troca, tá? Que para alguns tem a ver necessariamente com relacionamento afetivo também, ou com um potencial interesse afetivo, e que vai te colocar no te ajudar a superar bloqueios que você traz. Para outros, a questão da cura da criança interna, essa criança que está prostrada, no caso, né? Bloqueios no relacionamento, eles vão serem superados e elididos a partir desse centro de cura da criança interna, tá? De trabalho de cura da criança interna, tá? Fala muito de superação de obstáculos aqui. Mas que vem a partir de um desabrochar de amor incondicional, ou alguém que faz com o seu coração vibrar, alguém que faz o seu cardíaco expandir, assim. Alguém que, por algum motivo, é o sonho realizado,
tá? Porque tem, no final do arco-íris, um encontra o outro. Olha que lindo, né? Esse arcano é lindo. Esse é o tarô da criança interior. Para quem se interessa, é um tarô maravilhoso, eu acho, para você trabalhar. Tá. Aqui fala de vencer alguns medos, tá? Ou bloqueios, tá? Seja um espaço de negatividade, pensamento negativo, autocriações negativas. Aqui fala muito de uma criação mental do que seria a sua vida nesse centro de realização de algum sonho, ou realização profissional, ou realização no relacionamento afetivo, para ter referências, tá? No seu sistema do que é ser feliz, do que é ter um relacionamento, do que é ter satisfação emocional, do que é ter troca saudável, tá? Porque para alguns você não tem referência de trocas, tá? Para alguns é realmente... fala muito dessa necessidade de superar o centro de materialização das relações em algum nível, tá? De trazer para o centro de matéria, de quantificação. Então, fulano me dá tanto, eu preciso dar tanto para fulano. Ou eu só fico em relações que são absolutamente equilibradas, assim. Quando, aqui fala muito, a cura da sua criança vem a partir desse espaço de você se permitir ter relações que a princípio parecem desequilibradas, ou com pessoas, tá? Que parece que não tem nada para te oferecer e que na verdade vão te trazer grandes coisas, tá? Que aqui essa postura me fala daquele que não é reconhecido, daquele que não é valorizado, ou de uma situação que parece que você não dá nada, tá? Ou de uma ferramenta de cura, ou de um movimento que você faça em prol da sua criança interna, que vai produzir, sabe, uma grande... produzir uma joia aí, tá? Vai produzir algo, tá? Tem algo a ser revelado, ou alguém pode fazer revelações para você. Então, espaço de declaração de amor aqui, ou de algo que estava oculto, tá? Seja um amor oculto atrás de uma amizade, seja uma pessoa do seu círculo de relacionamentos que eventualmente você descobre que é algo mais, tem um centro assim de transformação que você vai alcançar, tá? Ou de realização, ou mesmo você encontrar um tesouro, tá? Você encontrar algo valioso, ter um início valioso com algo, com alguém. E às vezes é uma amizade, às vezes é um colaborador, às vezes é alguém que você não dá nada. E que vai te trazer tantas perspectivas, ou você vai conseguir trabalhar junto de uma forma tão harmônica que você vai se espantar, né? Porque aqui fala muito de quebra de ego em algum nível, de ruptura no sentido de condicionamento forte, né? Nesse espaço de troca mesmo, tá? Fala de ser surpreendido por uma pessoa, por um grupo, ou por uma determinada situação que faz com que você reveja seus conceitos do que realmente é importante ou do que realmente tem valor. E que isso está mais alinhado com o reino da criança interna, que um dia você foi, que hoje, por N situações e contingências da vida adulta, se desconectou, tá? E que agora é a hora, tá? De estabelecer parcerias ou de abertura para isso, ou de se abrir para a riqueza das parcerias que não são necessariamente iguais a você. Se abrir para a diversidade. Se abrir para potenciais em situações, pessoas que você antes jamais se aproximaria. Tá? Seja programas, né, de entretenimento, enfim, tá? Seja viagens, Aqui é o poder que ele está contido na fraqueza, ou aonde que ele está oculto em alguma situação de que não é tão óbvio o valor, ou que não enche os olhos, né? Assim, a princípio, tá? Que é algo que alguém benevolente vai te ajudar a alcançar, tá? Aqui fala de realizar um sonho, para alguns é literalmente o sonho de Papai Noel, o sonho de infância, tá? Para outros é um espaço de cura emocional da criança interna, de insatisfação,
que alguém te ajuda a curar. E às vezes, cara, é alguém assim muito inesperado, ou, sabe? Aqui tá falando de uma grande lição, tá? Que às vezes a gente pode ter na vida com trocas, tá? Estabelecendo um espaço maior, e vem muito essa cura dessa criança que precisa de acolhimento. Uma criança que ela não foi acolhida, ela foi rejeitada em muitos níveis. E aí a gente pode estar falando de vários desdobramentos, não só dessa linha de tempo. E que agora o adulto precisa despertar para o acolher o outro, tá? E que isso vai produzir uma grande riqueza. A troca, que a princípio poderia ser desequilibrada, desinteressante, tá? Para alguns tem um movimento aqui que vem a partir de Arcanjo Miguel ou da sua espiritualidade, para que você desperte para outros potenciais, para outras relações ou para uma outra visão de mundo, tá? Como se você fosse uma pessoa antes e será uma pessoa depois de determinadas situações. Movimentos que te tirem de um espaço de isolamento ou de exclusão, tá? Ou de afastamento do outro, tá? Por N motivos aqui. Então tem um centro de cura aqui, onde você vai se transformar profundamente. Sabe aquelas histórias que acabam virando filmes ou livros, né? Que a pessoa encontrou um mendigo e ele ensinou algo tão maravilhoso que a pessoa ficou assim, né? Tipo, foi uma grande lição de vida. É exatamente isso. Alguém, né? E pode ser da sua espiritualidade, da sua hierarquia de luz, uma mestra, ou mesmo alguém aqui, tá? Né? Uma amizade, né? Alguém, um colaborador, alguém que você encontra na rua, alguém alguma coisa aí que vai acontecer nesse sentido de mudar a sua perspectiva e sua visão sobre o mundo, sobre as pessoas, tá? Produzir uma grande transformação positiva, eu não vejo que é negativa. Que aqui as roupas novas do rei fala literalmente de se vestir de roupas distintas, que sejam o luxo, que seja Porque o rei não vai deixar de ser rei porque ele tá vestido, né? Nessas roupas ou roupas riquíssimas, entende? Então fala muito disso, de uma transformação nesse sentido do que é importante, tá? Ou de uma abertura para reconhecer, né, a realeza, ou reconhecer a importância de pessoas que aparentemente ou antes você não conseguia ver, tá? Isso vai mudar a sua perspectiva. Isso vai se tornar mais inclusivo, tá? São pessoas que em algum nível são bastante... acaba excluindo o outro, e mesmo que você não perceba que você tem esse aspecto de personalidade, a gente tem muita dificuldade de enxergar a nossa sombra, ou aspectos de ego negativo, tá? Então fala esse espaço de exclusão. Assim como você foi rejeitado e excluído em algum momento, agora você teve o seu valor negado, então você reproduz muito esse comportamento de exclusão, ou de negar o valor do outro, ou talvez até de reconhecer o próprio valor em muitos níveis também, porque não? Porque nada é unilateral, né? A sincronicidade das coisas, a dualidade, a bilateralidade, né? Então é isso, tá? É algo inovador aqui, algo surpreendente, tá? Que vai te colocar em xeque com as crenças do adulto e permitir que a criança mágica desperte, desabroche, tá? Das profundezas do seu ser, né? Que ela está submersa por todas as questões que você tem vivenciado no dia a dia ou que você desenvolveu como personalidade, estilo de vida e tudo mais. Que lindo, né? Que fala de uma grande proteção do Arcanjo Miguel, nessa opção principalmente, tá? Ou necessidade de pedir proteção, de buscar proteção espiritual. Que é aquela coisa que eu falo, né? Se a pessoa não sabe que ela vale ou quem ela é, o negativo sabe. E ele não perde oportunidade de... Mas aqui fala de um espaço de receber ajuda de alguém inesperado, assim, que eventualmente vai mudar sua perspectiva sobre pessoas, ou sobre energias, ou sobre um espaço de atuação seu que não era muito saudável para você e pelo outro, né? Saudável da perspectiva das relações, da perspectiva da inclusão, que por alguns pode ser literalmente da inclusão social em algum nível, tá? Da inclusão planetária, tá? Aqui fala de sair de círculos mais fechados, tá? Mais restritos. De repente, né, aquela história que a sua mãe te dizia que você não era para todo mundo e que você internalizou com muita força por N questões.
que agora eventualmente você mude e você realmente, ou tenha motivos para mudar essa perspectiva e de repente comece a se tornar para todo mundo também, ou para muito mais gente. Mas que é uma questão interna, tá? É um desequilíbrio interno que precisa de cura, né? A liberação. Então tem mudanças aqui, seja viagens, ou seja mudanças físicas, ou seja um novo espaço de existência onde você consiga ser mais inclusivo, tá? Aqui questões relacionadas ao chakra base mesmo, tá? Questões relacionadas a medo, insegurança, traumas em algum nível, tá? E aqui é esse espaço cantar, de se soltar aqui, ou algo que te ajude a se soltar e que você vai conseguir entrar num centro muito mais maravilhoso de troca. E o beija-flor, ele poliniza, né? Cada flor que ele vai lá pegar um pouco de pólen, de néctar, né? Ele deixa um pouquinho do pólen. Então fala muito disso, dessa troca do doce da vida que antes você não se permitia e que agora será corriqueiro, né? A partir desses eventos que se sucederão, para alguns não é muito demorado, não. Tá? No prazo máximo de 90 dias, de 30 a 90 dias, vai ter uma grande mudança aí, onde a sua perspectiva vai mudar, mas a partir de um centro interno, e aí externamente vai combinar com isso. Então é isso, gratidão. Terceira opção, que eu espero que seja o cachinho de cristal. Cura da criança interior. Amado, eu sou, te amo, te adoro. Aqui são espaços de proteção, onde faltou proteção, de alguma falha no dever parental, de proteção da criança. Para alguns pode até haver situações de violência ou tentativa de violência, ou que envolveram violência sexual, inclusive, ou algo parecido com isso, tá? Que necessita de cura, para que haja uma abertura maior. Questões de aterramento, elementais alterados de vergonha por conta de violência sexual ou de manipulação sexual, né? Pro primo, tio, sei lá. Tem um espaço aqui bem complicadinho daquele, tá? Que causa um isolamento, causou um trauma, tá? Causou um trauma que necessita de reparação aí, de cura, tá? Aqui vem muito questão de algum trauma específico de infância, ou pessoas que carregam muitos traumas. E que... Aqui tem muita ajuda externa, tá? Seja de pessoas, ou seja da espiritualidade maior, para superar obstáculos, tá? Com relação à mãe, com relação ao feminino em algum nível. Ou padrões kármicos relacionados ao feminino, cura relacionada ao feminino, todo mundo traz o feminino dentro, tá? Seja homem ou seja mulher, vai trazer as duas energias. Tu quer espaço de conexão com o bem amado anjo de guarda, que é preciso trabalhar, algum perigo, ou ajuda do seu bem amado anjo de guarda para finalizar ciclos, tá? Aqui fala de um centro de leveza, ou de alguma lição aprendida, e que ela pode ser de um espaço leve, que te ajude a finalizar um ciclo ou superar um trauma. E aqui um espaço mental, de construção mental, de aprisionamento mental, de indisponibilidade emocional, né? Que pode ser, ou mesmo de ansiedade, tá? E que veio a partir de um centro onde não era seguro viver, não era seguro estar nesse mundo, não houve segurança para você, tá? E que pode ser questões bem da primeira infância mesmo, que eventualmente você nem lembra, um susto muito grande, mas para alguns realmente envolveu questões de violência sexual. E aí o ponto nodal da sua cura vem a partir de escrever sobre, tá? Escrever sobre, para alguns precisa escrever e queimar aquilo, depois soprar cinzas no rio, no lago, tá? Para você liberar, questão de liberação aqui, tá? Liberação, que vem pela comunicação. Aquilo que você nunca falou para alguém, você vai precisar escrever, tá? E depois pedir para o Arcanjo Miguel te ajudar, ou para algum mentor espiritual, para alguém, ou seu bem-amado anjo de guarda, tá? E aqui a superação na falha de proteção, às vezes até do anjo de guarda, ou que você entendeu como isso, porque
Quando a pessoa passa por uma violência sexual, é um negócio muito forte. Você desacredita de Deus, você desacredita, né? Você acha que você não é amado, que você não tem proteção, você perde a alegria. Então, são crianças ou pessoas que têm uma tendência à melancolia ou à depressão, ou já manifestaram depressões bem profundas no curso da existência, tá? Seja um estado depressivo que ele se protrai ao longo do tempo, né? Ou seja, um estado alternante de depressão, né? Alternativo, que vai e vem, ok? E se não é depressão, é uma melancolia, é insatisfação, é uma tristeza, tá? E aqui tem questões relacionadas ao merecimento que vem disso. Você não se sente merecedor porque, em algum nível, é como se você se sentisse sujo. Principalmente para quem foi tocado, tá? Tocado sexualmente, tá? No espaço de infância. Então, é como se ele tivesse a pureza roubada, a alegria também roubada, as suas cores foram roubadas. Assim como José, né? Teve a túnica de 12 cores roubada pelos irmãos dele, que tinham inveja dele, odiavam ele, e foi jogado num poço. Algo foi tirado de você, que trouxe aí um bloqueio, tá? E cuja criança precisa de cura desse trauma, tá? Fala muito para alguns tem elemental tirado de vergonha, que vai precisar ser trabalhado todo o espaço de liberação, desobsessão. Entendi. Para que você volte a ser feliz, porque mesmo que você queira ser feliz, estabelecer parcerias, mais parcerias saudáveis, você não consegue, fala disso, tá? De um certo de dificuldade de conseguir. Só um minutinho. Então vem esse centro de dificuldade, tá? Fala aqui de uma finalização de ciclos, o número 36 está forte, 99, né? Que dá 18, que também dá 9. Uma grande finalização de ciclos que alguma situação específica vai te ajudar a superar uma situação onde você não teve ajuda ou não foi protegido. Houve algum centro de... E aí você pode criar situações de perigo, criar situações de isolamento, atrair situações perigosas por algum centro, por conta dessa dor aí. Ou se colocar num espaço também de situações de perigo para alguns, tá? Não se proteger ou não estar, né? Tem um espaço de responsabilidade aqui que eventualmente você vai precisar ter atenção, tá? Ou reconhecer com relação a algum evento. Porque é como se você se colocasse a culpa, a responsabilidade de uma determinada pessoa, seja no pai, na mãe, no anjo da guarda, no mentor, em Deus, né? Sobre algo que, de uma certa forma, é responsabilidade sua em algum aspecto, tá? Alguma coisa que você eventualmente cria, né? Ou continua criando, ou que criou lá atrás, por questões específicas suas, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a experiência que você escolheu passar nessa encarnação específica ou em outra. E que produziu, né, ou produz um nível de trauma e de perigo, mas que tem uma raiz, exatamente. Qual é a raiz, né? Então, é o poder da cocriação aqui, ou o poder da manifestação, que ele é todo seu, todo nosso em alguns aspectos, que nem Deus poderia mudar o nosso destino, quando a gente quer experienciar determinadas coisas, sabe? Ou quando a gente escolhe, porque o livre-arbítrio, ele é respeitado. Para quem acha que o livre-arbítrio não é respeitado, está equivocado, tá? Então um centro de cura, de responsabilidade, de uma visão diferente, tá? Então espaço de proteção que precisa ser buscado maior, ou aprender a se proteger maior. Então um centro de irresponsabilidade, como que você se lança para o perigo, ou que você atrai ou cria situações perigosas, tá? A partir dessa raiz primordial aí, e que precisa ser olhado, que não tem nada a ver com o outro propriamente, tem muito a ver com o espaço mesmo interno seu, de aspectos da sua personalidade, de ego negativo, daquilo que você já trouxe de outras vidas, tá? Aqui fala de alguns aspectos de destroyer para alguns. O que são os destroyers? Aqueles que, em alguma vida, as coisas não estavam boas, queriam sair destruir tudo, ou criavam eventos cataclísmicos, assim, criavam situações, né, de muita ruptura, ou detém um poder, uma tendência autodestrutiva muito forte. Seja desenvolvida nos excessos. Excesso de trabalho,
nos vícios, tá? Seja questão sexual, tá? Aqui também pode falar de excesso de energia sexual que acaba atraindo coisas e situações e que aí vai precisar aprender a transmutar ou sublimar a sua própria energia. Ou excesso, né? Comer demais, beber demais, alguma coisa assim. Se expor demais em algum nível e às vezes é energeticamente, ok? Porque a gente não tá falando de uma pessoa que sai lá se jogando na frente do carro para ser atropelada, não. Mas que tem um componente interno no seu inconsciente ou no seu sistema mental e emocional que acaba criando situações de muita violência. E aí é algo que você vai precisar se olhar, buscar a raiz, tá? Assumir, reconhecer algo, assumir uma responsabilidade, tá? Porque aqui tem algo que você nega, o que você desconhece ainda. Então é como se fosse culpa do outro, responsabilidade de Deus. Deus não faz nada pra você, seu anjo da guarda não tá nem aí pra você, não tem ninguém que cuida de você, sua mãe não cuidou de você, seu pai não cuidou de você. Então umas mentiras aqui, ó. Olha o Pinóquio. Tem algo que é preciso reconhecer, tá? E é que são aspectos de sombra, tá? E que é isso que vai produzir ou te trazer para um espaço de cura. É como se você fosse um radar para captar ou atrair rupturas no nível assim hard. E que a raiz está em você, tá? É um padrão de atração seu, não tem nada a ver com o outro. Não é ruptura, é uma realidade muito difícil. Seja muito sacrifício, e aí pode vir de padrão familiar da mãe mesmo, da linhagem materna, tá? Ou das mulheres da família, independente da linhagem. E que tem questões aí relacionadas a alguma raiz na infância. Seja o que você viu a mãe passar, tá? Por exemplo, meninas, ou né, pessoas, na verdade, não precisa ser uma menina, mas que viu a mãe apanhar do marido, ou a mãe apanhar do convivente, de um namorado. Então, aquilo promoveu uma ruptura ali, um trauma, e aquilo ela atraiu já, porque ela já traz um N histórico de outras vidas, tá? A gente só vai ficar nessa agora, nas leituras, pelo menos hoje. E aí ela traz situações, assim, fortes, ou uma realidade, ela cria uma realidade muito mais limitante do que poderia ser, por conta de honrar o sistema, honrar a mãe, ou de um trauma produzido ali, tá? Mas que exige um nível de responsabilidade ali, tá? É isso. Quando algo dá errado, qual é a nossa participação em algum nível para que aquilo dê errado? Porque aqui tá falando que não existe aleatório. O seu verdadeiro poder vem sair do arquétipo de vítima no nível mais profundo. Por quê? Conscientemente você pode não ressoar com o arquétipo de vítima, mas no nível profundo você ressoar super no nível de vítima, ou que você não tem o poder de transformar determinadas coisas, de alcançar soberania, né? Seja energética, seja financeira, seja profissional, de ter uma realização, de ter isso, de ter aquilo. Mas aqui fala de algo que foi internalizado, algo que é falso, algo que foi construído, algo que foi repetido como uma verdade ou um trauma que você viveu que criou um bloqueio. Que a partir do momento que você conseguir limpar a sua assinatura energética deste bloqueio, tá? Para alguns tem muita dificuldade de co-criar matéria, comprar casa, comprar propriedade mesmo, né? Matéria, é estrutura na verdade, tá? Seja estrutura financeira, estrutura, né? De bens, tá? De serviços, de negócios, tá? E isso vem por conta da falta de confiança, por conta da falta da violação do dever de cuidado de alguém, tá? Seja do seu anjo de guarda na sua cabeça, ou seja, da sua mãe, do seu pai. E isso traz dificuldades em atrair as pessoas certas, acaba atraindo pessoas que acabam te traindo e tal. Ou ficando sozinho, ficando isolado, querendo conquistar o mundo sozinho, tá? E isso não vai funcionar. Então vem muito desse centro, desse olhar, tá? E de um perdão, principalmente com relação à mãe. Algo aconteceu que você culpa muito a sua mãe. Seja, você ter falado algo, ela falou que você estava mentindo. Às vezes não tem a ver com espaço de violência, tem a ver com algo que você falou. Tá? Por quê? Porque João Pé de Feijão, João ele vendeu, né, a vaquinha, a última fonte de recursos da família, que é dele e da mãe, para comprar feijões mágicos. Então imagine a surtada que a mãe não ficou. E aí vem muito disso, alguma coisa que a sua mãe falou, ou algo que a sua mãe disse, né, e que você tinha mentido e tudo mais, ou que te acusou,
ou que ela deixou de acreditar em você, que ali também promoveu uma ruptura muito grande. Olha, a criança ela é muito frágil. E aí é como se você tivesse entrado no sono profundo, de que não tem o poder, que não tem, né, possibilidades, tá? Que não merece ser amado por alguns, tá? E aí vem muito uma questão de uma ajuda para que você alcance o nível de cura disso, consiga trabalhar em equipe, consiga confiar, consiga superar crenças, tá? E aqui é uma raiz bem profunda, bem questões de infância mesmo. E que estava te pedindo de conquistar outras coisas, ou de sair de uma redoma ali, de um quadradinho, que quer que esse cercadinho signifique para você especificamente, tá? E aí você vai se surpreender com os resultados de como simples, o quão simples determinada questão é, e que para você significava um bloqueio imenso, porque você fazia isso, fazia aquilo outro, e nada funcionava para te ajudar a avançar. Mas aqui vem muito isso, é um espaço de avanço, tá? Uma nova melodia, tá? Para que você vença problemas com confiança, ou transmute elementais autogerados, tá? Formas criadas, ou uma estrutura criada a partir de um centro de algum abandono, de alguma falta de relação de cuidado, tá? De ter deixado para trás, ou de não ter sido protegido, ou não ter sido amado, ou não ter sido reconhecido, tá? Então é muito isso. Como é delicado, questões muito sutis de infância, elas determinam uma realidade assim que às vezes é para toda aquela existência da pessoa. E a pessoa adquirir um bloqueio, ela não consegue superar o bloqueio. Vou falar muito disso. De trabalhar em conjunto, seja terapeuticamente, seja com a sua ancestralidade, seja com amigos, seja com algum grupo, para te ajudar no espaço de transformação, tá? Porque aqui sozinho você não consegue. Vai precisar sair da torre, né? Achando que você dá conta de tudo, tá? Descer dessa torre, pedir ajuda ou se juntar a determinadas pessoas, consciências e tudo mais, que possam colaborar, né? Praticar o espaço colaborativo aí para te auxiliar, tá? Tem uma mudança. Tem uma mudança aqui. Talvez situações ou eventos, tá? Um benfeitor ou algo que o destino traga e que faça com que você saia de uma atitude de insatisfação emocional, ou de se isolar, ou de se distanciar de tudo e de todos, para uma abertura maior, só para não se decepcionar, ou de uma tendência ao isolamento. Para alguns tem tendências depressivas mesmo, tá? Mas aqui para outros é tendência a trabalhar sempre isolado, ou criar relações que sejam muito efêmeras, muito superficiais, justamente por conta desse problema de confiança. Então tem algo aqui, uma música mágica que vai te levar para outro espaço, ou que eventualmente te ajude na cura da sua criança interna. Tem um espaço aqui para alguns tem uma necessidade de cura de um centro de esquizofrenia interna, que é uma ruptura, algum trauma muito profundo que promoveu a criação de subpersonalidades ou de realidades paralelas, tá? Está no espaço de buscar a transformação e a cura disso, ou acessar aquilo que possa trazer um esclarecimento para isso, de modo que uma hora você é a pessoa mais fofa do mundo, outra hora você pode ser a pessoa mais agressiva do mundo, ou uma hora você é uma coisa, outra hora você diametralmente oposto, manifesta um aspecto assim bem, tá? E isso vem de trauma mesmo, de algum centro de ruptura interna vivenciado por conta de algum trauma. E cuja raiz, a espiritualidade fala, ela precisa ser determinada. Não importa a vida que se deu o início. Para que você entre no centro de cura, de integração e de transformação mesmo. E que lhe aproveite para um novo estágio, tá? Onde você consiga caminhar com o outro, consiga caminhar com as suas partes também. Consiga operar de um centro de colaboração que antes você não conseguia, motivo pelo qual as coisas davam errado em algum nível ou ficavam limitadas, tá? Tinha muita dificuldade de celebrar, de fazer amigos ou de ter trocas, então esse espaço de superação disso
vem a partir do acesso desse ponto nodal, dessa raiz, tá? De um centro aí de violação do dever de cuidar, de trauma, tá? Para alguns tem questões a ver com encarnação simultânea, vida na mesma época que a Joana d'Arc. Para outros tem a ver com eventos tão fortes quanto, né, Joana d'Arc passou na infância, tá? E ela, né, para quem tem o filme Joana d'Arc, não sei se todo mundo assistiu, ela passou, né, ela viu a mãe dela, a família dela morrer, a mãe dela, a família dela toda morreu, a mãe dela foi violentada antes de morrer, e aquilo produziu toda uma distorção ali. Tá falando muito de distorção, tá? De coisas bem mais profundas aqui, que eventualmente estejam operando no seu sistema que você não consiga identificar, tá? E no aspecto de criação também, ou de atração, e que podem ser ajustadas, tá? E que de repente você pode trabalhar com mestres ou curas específicos que te auxiliem nisso, tipo mestre Malaya, El Mori, tá? Serapis Bey, Isis, mestre Vitória, enfim. Tem uma questão aqui, ou acessar alguma ferramenta de cura específica que te ajude a curar esse centro de esquizofrenia interna, né, de dualidade muito intensa, de ruptura na sua personalidade, tá? E aqui fala de desdobramentos de personalidade que vai precisar limpar para alguns subpersonalidades, tá? Que pode limpar em processo de cura. A Kátia faz isso Kátia Souza na mesa quântica, não, na mesa de Metatron cósmica, desculpa. Né? Trabalho com isso na cura galáctica, enfim. Ou mesmo diretamente com os mestres, você, ou com alguma outra ferramenta de cura que seja capaz de trabalhar isso, tá? Tá falando diretamente com o Arcanjo Miguel, não sei. Mas aqui tem um espaço de trabalho que é necessário desenvolver, com algum mestre específico, com alguma ferramenta específica que lhe permita curar subpersonalidades, que lhe permita integrar, como se pegasse vários caminhos, e aí você pode acordar com a energia drenada, você pode ter muito ataque espiritual na quarta dimensão, muitos sonhos pesados, inclusive que envolvam, para quem foi trauma sexual e que envolva situações de sexualidade que você não queira ter, troca sexual, seja de violência, seja de parceiros sexuais que você nem quer ter, esse tipo de coisa, mas que vem desse centro de distorção, dessa sombra, dessas realidades alternativas criadas, dessas realidades paralelas criadas em face das subpersonalidades de um trauma primordial de infância, seja dessa vida ou seja de vidas passadas. Muito bem, espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo de luz, gratidão.